Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Desta vez, o Salmo de número 86. Você é meu convidado para ter a sua Bíblia em mãos e abri-la no Salmo de número 86. Acompanhe a leitura. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo, que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor. Glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar-me a vida. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, suplicamos que a sua vontade se cumpra em nós, que isso seja para a sua honra e sua glória. Nesse nome precioso, no nome de Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Salmo de número 86, o único salmo atribuído a Davi neste terceiro livro dos Salmos. E a primeira coisa interessante de fazermos durante o estudo desse salmo é dividir ele para que nós possamos aproveitar melhor a leitura. Os seus 17 versículos vêm com um conteúdo muito forte de oração, de súplica, de exaltação e de confiança. Perceberemos também durante as linhas deste salmo a presença de vários atributos de Deus. E também teremos algumas dúvidas no final para tirarmos a respeito deste salmo. Te convido então primeiramente a perceber algumas divisões. Oração de um servo, do versículo 1 até o versículo 4. Um Deus gracioso, do versículo 5 até o versículo 7. O Deus único, do versículo 8 até o versículo 10. Oração de ação de graças, do versículo 11 até o versículo 13. E uma oração renovada, do versículo 14 ao versículo 17. Nós vemos então nas linhas deste salmo algumas declarações que o salmista Davi faz a respeito de si mesmo. Então eu quero chamar a sua atenção para essas afirmações que Davi realiza a respeito de si, para que nós possamos entender um pouquinho então desse autor, como ele se vê, como ele se percebe. Eu quero chamar a sua atenção então logo agora para o versículo de número 1, onde ele diz que é pobre e necessitado. O salmista então ele reconhece a sua pobreza e a sua necessidade, mas não no sentido material. Assim como Jesus revela no Sermão do Monte também, que bem-aventurados são os pobres de espírito, aqui Davi vai dizer também que ele é pobre e necessitado, mas não no sentido material.
no sentido de que ele não tem nada a oferecer a Deus, no sentido de que ele precisa de Deus, no sentido de que a sua vida depende exclusivamente de Deus. Esse é o sentido que Davi vai dando durante o decorrer deste salmo. E este certamente também é o mesmo sentido que Jesus dá no Sermão do Monte, ali no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos perceber também que ele se diz um fiel, um servo e tem um único Deus. Aí logo no versículo de número 2. Então ele vai dizer que ele tem sido fiel a Deus, que ele é servo de Deus e que esse Deus é o Deus dele, que ele tem um Deus. A gente percebe isso também nessas linhas durante essa descrição do salmista de quem ele é. No versículo 12, vamos perceber ele como um adorador, alguém disposto a glorificar o nome de Deus, alguém que está em sintonia com a vontade de Deus, com esse propósito, ligado a esse propósito de adoração e glorificação de Deus. Nos lembramos também do capítulo 4 de João, que diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E é justamente isso que o salmista é, um grande adorador. E no versículo 13 nós vamos perceber também que esse salmista ele se sente amado e se sente salvo por Deus. Por conta da estrutura que nós percebemos no texto, nós perceberemos claramente o salmista afirmando quem ele é perante Deus. Mas é claro que fica a dúvida, será que este salmista era realmente fiel? Logo mais no final desse vídeo nós vamos responder a essa questão. Será que temos condição de ter fidelidade em nós mesmos e pela nossa própria fidelidade nos mantermos num relacionamento com Deus? Logo mais vamos perceber isso. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para essa descrição que o salmista faz a respeito de si mesmo. Em seguida, nós perceberemos também que o salmista constantemente descreve quem Deus é. E aí nós vemos então no versículo 5, ele dizendo que Deus é um Deus bondoso, perdoador, rico em graça. E nós então olharemos para o salmo e olharemos para o salmista e olharemos para Deus com os olhos do salmista, onde ele vê Deus sendo um Deus bondoso, um Deus perdoador, um Deus rico em graça. Essa é a maneira correta a qual nós devemos perceber o nosso Deus. Em seguida, no versículo 10, o salmista vai dizer que Deus é um Deus grande e que ele é o único Deus. Perceberemos então esse destaque para a grandeza de Deus e para o fato de que ele é o único Deus. E aí fica também aquela questão, mas no versículo 8 é falado a respeito de deuses e como é que fica essa história. Então no final também nós temos a resposta a essa pergunta. Mas o salmista afirma claramente que Deus é um Deus grande e que é o único Deus. Em seguida, no versículo de número 15, nós perceberemos a definição do salmista a respeito de Deus como ele sendo compassivo, misericordioso, paciente, rico em amor e fiel. O que nós percebemos e chamamos a atenção aqui para esses atributos de Deus? Nós não podemos conhecer a Deus no sentido ontológico, no sentido do ser de Deus, no sentido de podermos colocar Deus em uma mesa e avaliarmos quem Ele é, ou colocá-lo sentado em uma cadeira e fazendo ali algumas colocações, ver, olha, Deus é dessa maneira, Deus é daquela maneira, e Deus é isso então. O que nós sabemos são os atributos de Deus, o caráter de Deus. É isso que a Bíblia nos revela. E esse salmo é rico em detalhes a respeito do caráter de Deus, onde vai afirmar que Deus é bondoso, perdoador, rico em graça, grande, único Deus, compassivo, misericordioso, paciente, rico em amor e fiel. Tantos atributos assim pertencem ao nosso Deus. E durante todo o texto são realizados alguns pedidos. Então nós perceberemos um pouquinho dos pedidos que Davi faz durante este salmo. E aí eu quero chamar a sua atenção. Veja no versículo de número 1. Ele pede para ser ouvido
e pede resposta. Responde-me, Deus. Ele pede uma resposta de Deus. Versículo 2, ele pede proteção, guarda-me. Versículo 3, pede por misericórdia. Versículo 4, alegria para o seu coração. Vem alegrar o coração, alegra o coração. Versículo 6, escutar a oração, estar atento à oração. São alguns dos pedidos de Davi. Versículo 11, ensina-me. Ele pede um coração fiel e também que ele tema, para com a finalidade que ele tema o Senhor. Ele pede temor. E versículo 16, ele pede misericórdia e força. Os pedidos de Davi, e isso não pode passar em branco, afinal esse salmo é uma bela, uma grande, uma maravilhosa oração. E uma oração precisa ter uma conversa sincera entre aquele que ora e aquele que recebe a oração. E nessa conversa sincera, Davi realiza esses pedidos. Aqui cabe alguns detalhes para a gente pensar um pouco a respeito de oração. Como tem sido a nossa oração? Como eu tenho realizado as minhas orações? Quais são os meus pedidos durante a oração? Eu quero que você pare um pouquinho, olhe para esse quadro e relacione se a sua oração tem pelo menos sido parecida com aquilo que são esses pedidos de Davi. E o texto vai continuar, e no versículo 7, 13 e 17, Davi vai demonstrar confiança em Deus. Ele vai sempre exaltando a Deus e dizendo que a confiança dele permanece no Senhor, porque Deus é o Deus da sua salvação. Pois bem, estudando esse salmo, é possível que apareçam algumas questões em nossa mente. Uma delas é a respeito dessa fidelidade, onde o salmista afirma que ele é fiel a Deus, logo ali no versículo 2. Como assim, pastor? Será que dá para ser fiel a Deus? Será que eu me basto e eu consigo ser fiel a Deus? E o que a gente vai perceber no versículo 11 é que não era essa a intenção de Davi, uma afirmação de sua própria fidelidade, mas uma afirmação de sua confiança em Deus, mediante a fidelidade que Deus produz no coração dele. E quando lemos o versículo de número 11, isso fica muito claro. Acompanhe. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então nós percebemos, através do próprio Salmo, que o salmista confia a sua fidelidade à ação, à obra realizada pelo próprio Deus nele. Ou seja, quando ele diz que ele é fiel, ele está fazendo menção àquilo que ele tem, mas que foi produzido pelo próprio Deus nele. E ele pede ainda mais fidelidade a Deus. Então fica claro que essa fidelidade só é possível devido a uma obra de Deus no ser humano, no coração do ser humano. Quando Deus vem e convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, quando Deus vem e trata o coração do homem, então ele coloca essa fidelidade do homem a Deus sustentada na própria graça, misericórdia, bondade do próprio Deus. Uma outra questão que talvez apareça nas nossas mentes durante a leitura do Salmo é essa história de deuses. Será que temos mais de um Deus? E quando nós lemos ali no versículo de número 8, diz assim: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Então será que temos outros deuses? Será que há mais de um Deus nessa terra? E aí a gente precisa olhar para o próprio Salmo, porque ele nos dá essa resposta. E quando olhamos para o versículo de número 10, percebemos então: pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Como assim então? Temos mais deuses ou só existe um Deus? Então precisa-se entender uma questão. No âmbito da realidade, do fato real, existe quantos deuses? Apenas um. Apenas um Deus real, verdadeiro, existe. E o que existe então? O que são esses deuses que são falados durante os versículos desse salmo?
são aqueles deuses da sociedade, os deuses que a própria sociedade cria em seu imaginário. Deus Sol, Deus Lua, Deus Mar, Deus do Fogo. E aí o coração do homem é um campo fértil para a criação de novos deuses. Inclusive a Bíblia fala a respeito de alguém que pode se tornar senhor do ser humano, o dinheiro. O dinheiro elevado à categoria de Deus, ele se torna Mamon. Ele passa a se chamar Mamon. Ele passa a se chamar um Deus que é tido socialmente, ou seja, esse Deus ontologicamente, o que significa? Ele não tem uma existência em si mesmo, mas ele existe na sociedade e a sociedade adora esse Deus e ama esse Deus. Assim acontece com os santos, assim acontece com as outras divindades criadas pelos seres humanos. São, na realidade, falsos deuses. Uma coisa que fica muito clara quando lemos Isaías a partir do capítulo de número 40. Percebemos claramente quando se é tratado essa questão e é se afirmado que é incoerente o ser humano acreditar em algum outro tipo de Deus que não o único e verdadeiro Deus, conforme descrito nesse salmo. Então, temos outros deuses? Não. Temos um único e verdadeiro Deus. O que são esses outros deuses? Falsos deuses criados pelo imaginário do ser humano, da humanidade. Pois bem, tendo olhado agora para a palavra de Deus, eu quero te chamar a atenção para algumas aplicações. A primeira aplicação vai de encontro com o primeiro ponto que eu chamei sua atenção. Quem é o salmista? E ali a gente viu alguns detalhes a respeito desse salmista. Ele dizendo que ele é servo, que ele é fiel, segundo a fidelidade que Deus aplica em seu coração. Ele dizendo que ele tem um Deus. Ele afirmando que ele é pobre e necessitado de Deus. Então a primeira coisa que deve nos chamar a atenção e nos trazer uma reflexão é revermos quem somos perante Deus. Quem você é perante Deus? O que você é perante Deus? Você precisa rever nesse momento e sinceramente responder a essa questão. Quem você é diante de Deus? O segundo ponto que eu quero destacar é que devemos rever as nossas orações. Quando vemos a oração do salmista, e eu espero ter destacado isso o suficiente, vemos os seus pedidos. E aí eu até te pedir para você comparar os pedidos do salmista com os seus pedidos. E eu quero chamar a sua atenção para você perceber que os pedidos do salmista vão de encontro com o relacionamento que ele deseja ter com Deus. Ele não fala muito a respeito de ter bens materiais, abundância de coisas. Ele fala mais a respeito de ser ouvido de Deus, de Deus tratar o coração dele, dar um coração que tema o nome dele, um coração que seja fiel a ele. Então esses pedidos que vão sendo colocados durante o salmo nos chamam a atenção. E aí nós precisamos comparar e ver se a nossa oração está em sintonia com esse salmo. Então você é convidado também a rever as suas orações durante a leitura desse salmo e ver se está em conformidade com aquilo que é apresentado nas Escrituras. Terceiro, eu espero que tenha ficado bem claro que o texto revela os atributos de Deus, as características de Deus. Quem Deus é possível conhecer através dos seus atributos e suas características. Repito, não podemos colocar Deus em uma mesa, abri-lo e ali olhar quem ele é, mas o que podemos conhecer são os seus atributos. E a Bíblia afirma categoricamente esses atributos. Então é preciso ver se você realmente conhece o Deus da Bíblia, se você está firmado no Deus das Escrituras, se você, sua fé, sua salvação está firmada em quem Deus é. Então é preciso você ver, olhe para esse salmo e perceba quem Deus é durante essas linhas, durante aquilo que está escrito. Por fim, o salmista sempre coloca declarações de confiança. Mesmo em meio às lutas e dificuldades, necessitamos confiar em Deus, necessitamos nos posicionar de tal maneira que a nossa confiança e a nossa esperança não seja tirada de nós.
confiamos plenamente em Deus, justamente porque sabemos quem Deus é, sabemos quem nós somos, então oramos a Deus para que o nosso relacionamento seja fortalecido com Ele, seja um relacionamento sincero, verdadeiro. Eu te convido a ler novamente agora este salmo, com essas informações e prestando muita atenção em quem é o salmista e quem é você. Como são os pedidos e quais são os pedidos que o salmista realiza durante este salmo e quais são os pedidos que você tem realizado em suas orações. As características e atributos que o salmista revela a respeito de Deus. E eu te convido então a pensar quem é o Deus da sua vida, quais são as características desse Deus. E por fim, eu quero te motivar a confiar em Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo encontro. E você, que tem sido abençoado por estes vídeos, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e a compartilhar este vídeo para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Até logo mais.